Criando Raízes Cast. Olá! Hoje a gente vai olhar mais de perto uma passagem bem conhecida lá de Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 45. A cena que o texto descreve é assim, de confronto, né? Escribas e fariseus chegam para Jesus. Exato. Líderes religiosos da época. E eles pedem na lata: Mestre, a gente queria ver um sinal seu, uma prova, basicamente. Uma demanda por algo espetacular, né? Para validar a autoridade dele, talvez. Isso. E a questão que fica é como Jesus lida com isso? Como ele responde? Então, nosso objetivo aqui é explorar essa resposta dele, que é um pouco misteriosa no começo, né? O tal sinal de Jonas e depois tem a parábola do espírito imundo. Bom, vamos desdobrar isso. Esse pedido por um sinal já tinha acontecido antes, né? Não era novidade essa busca por demonstração de poder. Não mesmo. E a resposta de Jesus é, assim, bem forte. Ele chama aquela geração de perversa e adúltera. Olha, no contexto da época isso é pesado. Nossa! O que isso quer dizer exatamente? Sugere que o pedido não vinha de fé, sabe? Mas de um coração que duvidava, que talvez quisesse testar ele. Por isso ele diz, olha, nenhum sinal vai ser dado para vocês. Exceto um específico. Exatamente, exceto um. E aí que entra o sinal do profeta Jonas. Confesso que de primeira parece meio indireto, não? Porque é justo Jonas. Parece, mas é uma analogia muito poderosa e profética. Jesus mesmo explica, né? Sim, ele fala dos 3 dias e 3 noites. Isso. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, o Filho do Homem, que é como ele se chamava, ia passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ah, entendi. É uma clara referência à morte e ressurreição dele. Perfeito. Morte, sepultamento e, o ponto-chave, a ressurreição. Esse evento futuro seria o sinal definitivo, muito mais profundo que um milagre feito ali na hora só porque pediram. E o interessante é que ele logo compara com os ninivitas. O povo para quem Jonas pregou, né? Exato. Jonas era um profeta importante e Nínive se arrependeu com a pregação dele. Mas aí Jesus solta. E aqui está quem é maior do que Jonas. Uau, fortes. Demais. Dentro da narrativa do Evangelho, é ele afirmando que a autoridade e a mensagem dele eram superiores à de um profeta super reconhecido na tradição judaica. Imagina ouvir isso naquela época. E ele não para em Jonas, né? Traz outra figura de peso, a Rainha do Sul. Isso, que a gente geralmente identifica como a rainha de Sabá, famosa por buscar sabedoria. Que viajou de muito longe para ouvir Salomão. Justamente, viajou dos confins da terra, como diz o texto, para ouvir a sabedoria de Salomão, que era o suprassumo da sabedoria judaica. Jesus usa esse exemplo histórico-cultural que todo mundo ali conhecia e valorizava. Para fazer um contraste, imagino. Exatamente. Ele diz que essa rainha vai se levantar no juízo para condenar a geração que estava ouvindo ele. Por quê? Porque ela fez um esforço enorme para buscar a sabedoria de Salomão. Uhum. Enquanto eles tinham ali, na frente deles... Exatamente. Quem é maior do que Salomão e estavam rejeitando. É uma autoafirmação tremenda dele, se colocando no relato acima dos pilares da profecia e da sabedoria de Israel. É como se ele dissesse, a maior prova, a maior sabedoria sou eu aqui, presente. E vocês não estão vendo. Uma virada de chave radical que o texto propõe. Precisamente. Vocês pedem sinais externos, mas o verdadeiro sinal, a sabedoria real, está aqui, encarnada, falando com vocês e vocês não reconhecem. É basicamente isso. Depois dessas comparações tão diretas, né, quase um confronto, Jesus muda um pouco o tom. Ele conta uma história, uma parábola. Parece que está ligado a essa recusa deles, certo? Com certeza, está tudo conectado. Ele fala de um espírito imundo que sai de uma pessoa. Sim. Esse espírito fica vagando por lugares secos, não acha descanso e aí pensa: vou voltar para minha casa, de onde eu saí. E quando ele volta? Ele encontra a casa, a pessoa, né? Desocupada, varrida e arrumada. À primeira vista parece bom, né? A casa tá limpa. Mas o final da história é meio sombrio. É bem sombrio, porque o espírito não volta sozinho. Ele vai lá e busca outros 7 espíritos piores que ele. E todos eles entram e ficam morando ali. Nossa. E o estado final daquela pessoa fica pior do que o primeiro.
É uma imagem bem impactante. E qual a ligação disso tudo com o pessoal que pediu o sinal? Jesus aplica diretamente àquela geração perversa. Se a gente conectar tudo, a parábola serve como um alerta, sabe? Sobre o perigo de um vazio espiritual. Mesmo depois de uma limpeza? Exato. Não adianta só tirar o mal, fazer uma reforma superficial. A casa vazia, mesmo arrumada, fica vulnerável, fica aberta para uma ocupação pior ainda. Entendi. A implicação no contexto do que Jesus estava falando é que esse vazio precisa ser preenchido, ativamente. E claro, subentende-se que é pela fé e por seguir os ensinamentos daquele que se apresentou como maior que Jonas e Salomão. Então, resumindo o que a gente viu nessa análise. Jesus recusa dar sinais só por demanda, aponta para a morte e ressurreição dele, o sinal de Jonas, como a prova final. Ele se coloca no texto acima das figuras mais importantes do passado judaico e termina com essa parábola forte, alertando sobre o perigo de um coração limpo, mas vazio. Isso mesmo. A passagem toda parece querer dizer que a presença de Jesus, a mensagem dele e o que estava por vir com ele, isso sim era o verdadeiro sinal. Faz sentido. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? O texto alerta sobre a casa vazia. Depois de uma experiência de mudança, de limpeza espiritual ou moral, como é que se garante que esse espaço seja preenchido de um jeito sólido, duradouro, para evitar que se volte a um estado pior ou que entrem influências ainda mais negativas? O que seria, na prática, essa ocupação positiva e permanente da casa? Fica aí para a gente pensar.